Hoje conto uma história da Segunda Guerra Mundial, sobre homens de tanques e lama. É uma história que diz respeito, de certa forma, a um elemento que já tratamos. O Panzer Tiger é um trabalho de alguns meses atrás. Se quiserem rever, pausem o vídeo ou assistam depois. Mas trata ainda mais de um homem que ficou conhecido nas crônicas históricas como o as dos tanques de guerra. Sei que as é termo da aviação, mas o que isso tem a ver com tanques? Mas nesse caso, pelo menos a julgar pelas biografias, às vezes um pouco exageradas, como costuma acontecer com Otto Carius, esse era o nome dele, realmente temos que falar de um as. Dependendo das fontes, fala-se de 100 a 150 tanques inimigos destruídos. Nada mal para um homem que serviu seu exército por poucos anos, mas que se tornou uma verdadeira lenda. E depois que deixou de ser soldado, soube se reinventar de maneira louvável, tornando-se farmacêutico e voltando a salvar vidas depois de ter tirado outras. Otto Carius era conhecido como as dos tanques, mas também era farmacêutico, o que pode soar estranho. Vocês devem se perguntar: como isso é possível? Um homem que antes destruía tanques inimigos e matava adversários, matava outros seres humanos, e depois passa a ajudá-los a sobreviver, tornando-se justamente um farmacêutico? Sei que pode parecer uma história singular. Mesmo assim, a farmácia Tiger Apotheke, que em alemão significa farmácia Tiger, existiu de verdade. Fechada em 2011, passou para outros farmacêuticos, até 15 anos atrás, Otto Carius. Consegue imaginá-lo atrás do balcão de jaleco branco? Muito gentil, afável. Ele, de estatura modesta e de corpo nada imponente, estava sempre pronto para aconselhar o cliente e reservar um sorriso quando alguém entrava na sua farmácia com um exemplar de um livro. Tiger in Schlamm, Tigre na Lama. Era sua autobiografia, sua história, que ele havia colocado no papel para contar o que tinha vivido. Uma existência realmente incrível. Nascido em 27 de maio de 1922 em Zweibrücken, Palatinado, uma região de fronteira que, no pós-guerra, ainda carregava as marcas da ocupação e daquela humilhação que a Alemanha Imperial havia sofrido. Logo após 1918, Otto Carius era filho de uma família de pequena burguesia, pai farmacêutico, uma figura respeitada em sua comunidade, aquela figura que Carius tentaria recuperar muitos anos depois, justamente voltando a exercer A adolescência de Otto foi difícil. Entre 1922 e 1933, a Alemanha vivia em caos. Primeiro, as efêmeras repúblicas socialistas. Os Freikorps percorrendo cidades e campos e massacrando sindicalistas e comunistas. Depois, a tentativa de golpe em Munique pelo Partido Nazista. Diversas eleições, como a vitória de Hindenburg sobre Ludendorff, distúrbios, filas por pão e a forte desvalorização do marco. Crise econômica e instabilidade. A propaganda, de um lado nacional-socialista e do outro comunista. A sociedade alemã nos anos 20 é uma sociedade doente. Nesse período, muitas crianças e adolescentes optam por não tomar partido. Eles olham apenas para a família, para os estudos e, claramente, para a ideia do seu país. A Alemanha, forjada no século XIX pelo romantismo, envenenada por... E, no entanto, nesse período, muitas crianças e adolescentes escolhem não tomar partido. País. A sociedade alemã nos anos 20 é uma sociedade doente. E, no entanto, muitas crianças, muitos adolescentes escolhem não tomar partido. O país deles. A sociedade alemã nos anos 20 é uma sociedade doente. O mito do soldado invencível se desfaz diante de você. Mesmo assim, crianças e adolescentes escolhem tomar partido, olham para os estudos e claramente para a ideia do seu país.
A sociedade 20 é uma sociedade doente. Mesmo assim, nesse período, muitos escolhem tomar partido. Olham para a família, para os estudos, para a ideia do seu país. A sociedade alemã nos anos 20 é uma sociedade doente, ideológica, de aniquilamento. Hitler busca espaço vital para futuras gerações alemãs, conquistando-o no leste às custas de outros. Mesmo assim, nesse período, muitas crianças, muitos jovens, escolhem olhar para a família, para os estudos, para a ideia do seu país, a sociedade alemã. Nos anos 20, mesmo assim, nesse período, muitas crianças, muitos jovens não escolhem a família ou os estudos. Claramente, a sociedade alemã nos anos 20 é uma sociedade doente. Eles se quebram pelo frio e pelos equipamentos inadequados. A guerra vira, antes de tudo, teste de resistência física e mental. Não é fácil. E mesmo assim, nesse período, muitas crianças escolhem nos anos 20. É uma sociedade doente. Ele certamente pensava que um dia estava destinado a entrar em um daqueles monstros de metal. Mas seu corpo magro e pequeno é o ideal para um tanqueiro. E mesmo assim, muitas dessas crianças escolhem um lado, olham para a família, os estudos e, claramente, para a ideia deles. 20 é uma sociedade doente, pesada. Os Führerpanzerabteilung, unidade cujo nome simboliza subjugação. E mesmo assim, nesse período, muitos escolhem tomar partido, olham apenas para a família, para os estudos, para a ideia deles de país. A sociedade alemã, para eles, é uma sociedade doente. A tripulação precisa sobreviver em poucos metros quadrados, compartilhando quase tudo. Medo, cansaço, responsabilidade, enjoo e nervosismo. Nessas situações, o comandante é fundamental. Carius é apenas sargento, ainda não recebeu posto de oficial. E mesmo assim, naquela época, muitos garotos escolhiam a família em vez dos estudos, claramente pensando: a sociedade dos anos 20 está doente. E ainda assim, muitas crianças escolhiam a família em vez dos estudos. País. A sociedade alemã nos anos 20 é doente. E mesmo assim, naquela época, muitas crianças, muitos garotos escolhiam não tomar partido. Família, estudos, claramente a ideia de país alemão nos anos 20. Uma sociedade doente. É impossível de vencer, como se viu no campo. Mesmo tendo destruído, segundo ele, uma centena, segundo outros biógrafos, até 150 tanques, caças-tanques e veículos autopropulsados soviéticos, ele mesmo entende que não há nada a fazer. A força soviética a leste é imparável. Desde o desembarque aliado na França, o cerco se fechou. Os famosos dois frontes, que na verdade são três, porque os aliados também estão subindo pela Itália, são demais para suportar. Para a Alemanha, a ferida está aberta novamente. A sua última ação de guerra queima para Carius, mas não fisicamente, é uma ferida antes de tudo psicológica. Ver a guerra de fora, quase como um civil, e não por um periscópio de tanque, é diferente e traumático. Quando Otto retorna ao serviço,
Carius já é outro homem e o contexto mudou. No início de 1945, ele recebe, com o posto de tenente, o comando de uma companhia de Jagdtiger, caçadores de tanques do 500 e 12 o batalhão anticarro pesado. Agora, ele precisa enfrentar os aliados. Em 8 de março de 1945, a segunda companhia, liderada por Carius, na linha de frente perto de Seaborg, enfrenta os americanos na defesa do Reno pela primeira vez, com 8. Carius é forçado a recuar, deixando inclusive seu veículo lá, parado. Por quê? Porque o Jagdtiger é potente e bem protegido, mas muito lento. Consome muita gasolina e tem mecânica delicada e comprometida. E com o tanque vazio, Carius precisa ordenar aos seus homens que abandonem o veículo e procurem abrigo atrás das linhas? O fim da guerra surpreende Carius, preso na bolsa de Ruhr, a leste do Reno. Os Jagdtiger restantes da companhia são destruídos pelas próprias tripulações, que danificam esteiras, motores e destruíram o obturador. Todos métodos para resistir, tornar os veículos inutilizáveis. Foi ele quem deu a ideia. Aos americanos não interessa capturar esses veículos. Eles já entenderam que são poderosos, mas inúteis. Em 7 de maio de 1945, Carius se rende aos americanos com seus homens e passa 2 semanas preso. Em 21 de maio de 1945, ele volta a ser um homem livre. Sem uniforme, sem Alemanha para lutar, sem sangue para derramar, nem insultos a dizer. Dentro do carro de Carius, lama para enfrentar, fumaça para respirar. A vida dele mudou. Qualquer um em seu lugar teria enlouquecido. Mas Carius consegue manter um controle invejável e faz uma escolha nada óbvia. Aos 23 anos, ele entra na Universidade de Heidelberg em farmácia, conclui o curso e vira farmacêutico. Segue os passos do pai, retorna à cidade natal e abre a Tiger Apotheke, nome que não celebrava a guerra. Claro, Carius repetia isso a todos que entravam em seu estabelecimento. Era apenas uma forma de lembrar o passado, sem negá-lo, mas assimilando-o. Dedicar anos cuidando de doentes, um pouco para reparar os danos da guerra e outro para entender o que a experiência deixou nele. Esquecer era impossível, mas compreender era possível. Outro ato de autoterapia. Tinha sido aquele Tiger in Schlamm, tigre na lama. Suas memórias reelaboram o que viveu. O livro se destaca de outras biografias e memórias de guerra pelo tom sóbrio, introspectivo e reflexivo. Nada de proclama ideológica, nada de nostalgia, mas sim observações pontuais sobre a natureza humana e como ela se comporta em condições extremas. O frio glacial das noites árticas. Os verões passados sob ferro em brasa, a ansiedade pelo combate, o suor escorrendo em filetes, os ruídos surdos ao redor, o clangor da batalha, o movimento das esteiras, o motor que ronca, resfolega. Tudo está no livro de Carius, que traz uma moral no final. A guerra não nos melhora, apenas revela quem somos, nossas fraquezas, solidariedade, medos e egoísmo. Só existe o ser humano, sem heroísmos. Otto Carius encerrou sua atividade como farmacêutico em 2011. Depois de alguns meses, vendeu a farmácia para outro farmacêutico, que assumiu o negócio. Mas ela não se chama mais Tiger Apotheke. Sua época chegou ao fim. Carius morre 4 anos depois, em 2015. Sua vida abrange quase um século. Desde o fim do Império, passando pelas crises dos anos 1920 e a ascensão do nazismo. A guerra, o difícil caminho de recomeço após a Segunda Guerra Mundial, a separação das duas Alemanhas. Comunicação, no século XXI globalizado, tem uma história humana relevante por ser representativa, não excepcional. Por meio dele, vê-se como toda a geração alemã das décadas de 10, 20 e 30 foi levada à guerra total, frequentemente sem entender as causas e consequências. O valor do seu livro, Tiger in Islam, e do seu testemunho, não está nos sucessos militares. Toda vez que alguém falava com Otto Carius, dizendo que ele havia destruído 150 tanques, ele respondia: "Eu contei apenas 100, mas não me orgulho disso. Não tenho orgulho." Carius, na verdade, contou a guerra como uma experiência humana,
Uma experiência feita de escolhas limitadas e de responsabilidades, às vezes muito difíceis. Nesse sentido, Otto Carius, o As dos Panzer, não é um símbolo de heroísmo, pelo menos até hoje. Sua figura, nome, farmácia antiga e livro são exemplos de memória crítica de quem viveu a história diretamente e tentou depois, mesmo com dificuldade, até mesmo reavaliando seu próprio passado, dar um significado completo a isso. Bem-vindos de volta ao Dentro la História, canal para quem ama a história contemporânea. Um ótimo 2026! E se vocês quiserem sempre ficar atualizados com as nossas novidades, não se esqueçam de visitar o nosso site oficial. Dentro la História, vocês encontram vídeos, podcasts, artigos, aprofundamentos e nossa loja oficial de fãs. E, acima de tudo, a área para solicitar sua newsletter gratuita é um serviço exclusivo preparado para vocês. Tiamat La História permite que vocês recebam todo início de mês em seu e-mail um texto que traz muitos conteúdos, a linha do tempo mensal, sugestões de leitura, de filmes, de aprofundamento e muito, muito, muito mais. Então, o que vocês estão esperando? Acessem o site Dentro la História e peçam a newsletter na área indicada.